hoje a bola rola e como rola lá no Arena RMV. Vamos despedir do Campeonato Brasileiro 2025. Foi um campeonato que nos deu alguns momentos de alegria, também momentos de preocupação. Vamos falar sobre isso, que foi uma permanência da Série A misto de mérito próprio e culposa. Tudo isso desperta, vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E logo mais às 4 da tarde a bola vai rolar. E como vai rolar no Arena MRV em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Vasco, é a última rodada do Campeonato Brasileiro. Um Atlético em ritmo de férias e o Vasco só pensando naquilo. O que é aquilo, Thiago? As semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense, o primeiro jogo na quinta-feira. Então vai ser um jogo que os dois times precisam de um pontinho para se classificar para a Copa Sul-Americana. Tudo me leva a crer que será um jogo de compadres, né? Que já que ambos empatando, tá bom. Aliás, estamos numa torcida agora que tudo tá bom, né? Se contenta com pouco. 10º lugar, 12º lugar do brasileiro tá bom para uma determinada galera, segundo as redes sociais, principalmente no das, né, amiguinho do Facebook, do Instagram, que eu coloquei lá do caso eu mandei o Vasco perca, cadê a Mangueira? Perca para o Atlético Mineiro, o Vasco vai chegar à 19ª derrota do Campeonato Brasileiro, ou seja, um turno inteiro. Mas tem uma galera que está maravilhoso assim, ainda comparam o Pedrinho com o Bandeira de Melo. Não sabia que o Pedrinho, antes de ser presidente do Vasco, teve cargo de alto escalão no BNDES para ter essa comparação. Inclusive teve ajuda do BNDES. Sabia. Tá bom, estão comparando o Pedrinho com o Bandeira de Melo, mas de qualquer forma a bola vai rolar pela última vez no Brasileirão 2025 e é um jogo que não vai ter tanta rivalidade, já que até as torcidas não estão muito ligando para essa partida. E acho que o Arena MRV vai ter casa cheia, né? Já que o empate serve os dois lados se classificar para a Copa Sul-Americana. E para falar do Atlético Mineiro, nada melhor que o Edu Barreto do canal Eu Acredito. Fala aí, amigo. Um forte abraço a todos vocês, torcedores do Vasco da Gama. Quem vos fala aqui é Éder Barreto, chegando direto do canal Eu Acredito, aqui de Belo Horizonte, da capital das Minas Gerais, para falar um pouquinho de como chega o Atlético para essa última partida do Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Bom, o Atlético chega nessa última rodada numa situação bem delicada. Existe uma grande desconfiança por parte da torcida diante de tudo que aconteceu na temporada de 2025. O Galo teve vários problemas durante o ano, problemas com jogadores, problemas dentro de campo e fora de campo. Apostou no título da Copa Sul-Americana, que acabou perdendo, né, na última partida, na final disputada contra o Lanús, e aí acabou abrindo mão no início de algumas coisas do Campeonato Brasileiro para prestigiar a Copa Sul-Americana, e como esse título não veio, o Atlético se complicou aí no final da temporada. Pelo segundo ano consecutivo, né, brigando aí na parte de baixo da tabela, próximo da zona do rebaixamento, não entrou em nenhum momento na zona, mas esteve muito perto.
e chega para essa partida contra o Vasco vindo de 5 partidas já no Campeonato Brasileiro sem vencer. São 2 empates e 3 derrotas, a última na última rodada dentro da Arena MRV, dentro da Casa do Galo, contra o Palmeiras em um sonoro 3-0, e a gente sabe que ganhar e perder faz parte do jogo, mas o que preocupa de fato a torcida não foi simplesmente a derrota, mas a forma como o time jogou. O time não jogou bem, o time teve muitas dificuldades, tem alguns jogadores que não têm rendido tão bem abaixo daquilo que poderiam render nas últimas partidas. A torcida, inclusive, a gente costuma usar um termo aqui em Belo Horizonte, que eu não sei se vocês usam aí no Rio de Janeiro, já começa a pedir a cabeça de alguns jogadores, querendo aí uma reformulação quase que total no elenco do Atlético. A conversa que a gente ouve na torcida aqui é de que se o Galo tem alguma pretensão para a temporada 2026, que vai precisar reformular aí pelo menos 60%, 70% do atual elenco. E então o Galo chega num momento muito delicado para essa partida, a confiança da torcida é praticamente zero. O alento da torcida atleticana para essa última rodada é que, apesar de matematicamente ainda existir a possibilidade de rebaixamento para o Atlético, ela é quase nula, né? O Vitória hoje é o primeiro time na zona do rebaixamento. Caso ele vença a sua partida e o Atlético não vença o Vasco, o Vitória iguala o número de pontos do Atlético, mas o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. O saldo do Atlético hoje é -6, o saldo do Vitória é -18. Então, para que o Atlético seja rebaixado nessa temporada, ele precisa perder para o Vasco, por exemplo, de 6-0, e o Vitória teria que ganhar o seu jogo de 7-0 para tirar essa diferença de 12 gols. Então, esse é o alento da torcida atleticana para essa última partida. É saber que o Atlético vai jogar contra o Vasco, mas que, apesar de matematicamente ainda existir a possibilidade, a chance de rebaixamento ela é quase zero. É isso, meus amigos. Assim, então, chega o Atlético para disputar essa última partida. Lembrando que, já pensando aí para 2026, acredito que o Vasco também já esteja pensando, porque com as mudanças do Campeonato Brasileiro para a temporada de 2026, o Brasileiro desse ano termina nesse final de semana, mas no final do mês que vem a gente já tem o início da temporada 2026 para valer, já com o início do Campeonato Brasileiro. Então é isso, meus queridos. Um forte abraço para todos vocês aí, torcedores do Vasco. Fiquem com Deus. Galera, já lá do lado do Vasco, como eu falei, o Vasco só pensa naquilo que é as semifinais da Copa do Brasil diante do Fluminense. Primeiro jogo na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite no Maracanã. E o segundo jogo na semana seguinte, também às 8h30 da noite, também no Maracanã. Então é um jogo que, para o Vasco, empate para se classificar para a Copa Sul-Americana serve. E já pensando nesse jogo contra o Fluminense, o técnico Fernando Diniz vai botar um time chamado reserva. Inclusive, no último treino, até o Léo Jardim foi poupado, no Daniel Fusato, que jogou apenas no jogo, na derrota, no turno para o Mirassol, já que o Léo Jardim estava suspenso, né? Foi expulso, aquela expulsão sem sentido contra o Internacional, e o Fusato, desde quando o Léo Jardim veio para Vasco, o Kehler, todos os goleiros aí que vieram, né, com o Léo Jardim no gol, não tiveram chance. O Fusato é o primeiro deles a ter uma oportunidade em um jogo de Campeonato Brasileiro e falhou feio na derrota para o Mirassol. Agora ele terá essa oportunidade também no gol vascaíno, baseado no treino desse sábado, antes da viagem para Belo Horizonte. E dos titulares, né, nos reservas, que pode ser considerado 12º jogador, 13º jogador, posso dizer que entram com frequência nos jogos, é o Vaete, é o Matheus França. E aí vai ter jogadores aí tendo uma oportunidade, como o Leandrinho na lateral esquerda, e o Tchê será improvisado
na lateral direita. E os dois Lucas, o Oliveira e o Freitas na zaga. Então, o provável time do Vasco, Nané Fusato, Tchê, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Leandrinho. Matheus Carvalho ou Matheus Cocão, como preferir. Thiago Mendes e Matheus França. DVD, André Gomes e Vaete. Serão esses 11 que estarão jogando baseado no último treino. Então, é isso, galera. Lembrando que o jogo vai passar exclusivamente na Premiere, tá? A TV Globo vai transmitir ou o jogo do Fluminense ou o jogo do Botafogo. Já a TV vai passar o jogo do Santos, o jogo do coração do time do Jorge Igor. E o Santos ainda tem probabilidade de ser rebaixado, como tem também em uma Sul-Americana, mas eles vão passar, então será apenas na Premiere o jogo. Então é um jogo que vale a pena conferir. De repente eu esteja enganado, os dois joguem pela vida como se precisassem da vitória e teremos um jogo emocionante lá no Arena MRV. Até às 3 da tarde com a análise rápida da escalação. Durante o intervalo, análise rápida do primeiro tempo e repercutir tudo que rolar lá no Arena MRV. Até mais.